Salvar o mundo, ter uma espada mágica, ganhar uma namorada, ser o melhor qualquer coisa do mundo? Definitivamente não! O que mais motivaria um homem na vida é recuperar o seu pau! Roubaram meu pau castrado, cadáver. Hoje eu vou falar de traumas, crescimento pessoal, obsessão por bananas e como fisgar um leitor de jeito. Isso tudo usando a primeira temporada de Dandadan ou então os 4 primeiros volumes do mangá. Isso tudo depois da vinheta. Em Dandadan, vemos Ayase, uma garo que recém terminou com seu namorado, que lembrava o seu ator preferido, Ken Takakura. Desolada, ela perambula pela escola e vê um nerdzinho sofrendo bullying. E para quebrar o estereótipo associado às garos, ela corre para puxar assunto e desencorajar quem estava judiando do menino. Garos são um estereótipo difícil de resumir. Seriam meninas preocupadas com roupas fashion e ter vários namorados, e que se importa apenas consigo mesma. Uma espécie de piriguete. Por mais que esse resumo seja meio ruim, mas vai servir aqui para esse texto. O nerdzinho é um otaku de OVNIs e criptozoologia, e vendo que essa é a única pessoa que minimamente se interessou pelo seu assunto favorito, ele vai atrás dela para continuar falando. Só que a Ayase não acredita nisso. Durante a discussão, ele descobre que ela tem um certo foco em espíritos, coisa que ele também não acredita. Então, no calor do momento, ambos propõem um desafio a cada um. Irem num lugar supostamente assombrado e o outro ir num lugar supostamente em que aparece OVNIs. O problema é que ambos estavam certos. O menino é atacado por o espírito de uma velha que lhe oferece favores sexuais, e a menina é capturada por aliens que apenas possuem machos e precisam procriar com fêmeas para poderem se diversificar e evoluir. O menino tem o seu pinto sobrenaturalmente roubado, mas para sorte de Ayase, ele ganha poderes sobrenaturais e consegue resgatá-la antes que um trauma maior caia sobre ela. E quando eles estão voltando para casa, ela finalmente pergunta o seu nome, que é Ken Takakura, o mesmo nome do seu ator favorito. E ele, às vezes, solta a frase dos filmes desse ator também, mas isso é tudo sem querer. Mas, para evitar maiores constrangimentos, ele acaba ganhando o apelido de Okarun. Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. É dentro, papai! Tô gozando, ai. Aqui temos vários pontos interessantes. A princípio, essa descoberta do desconhecido marca o fim da inocência. Mostra que aquilo que eles duvidavam realmente existe. Então, o mundo acabou se expandindo e se tornando ainda mais assustador. E, de quebra, eles ainda ganharam novas habilidades. É uma metáfora bem clara e até meio boba para a entrada da puberdade. O Okarun agora tem mais potência muscular, apesar de não ser forte. Mudanças de humor constante e a falta do seu pinto demarca sua literal impotência perante a este novo mundo. Já Ayase descobre poderes psíquicos durante os ataques dos alienígenas. Ela possui mãos invisíveis que a fazem alcançar coisas que ela jamais alcançou. Uma alusão à sua beleza e juventude. Outra coisa importante aqui é como essa história foi conduzida. Ser atacado por um yokai ou por um alienígena
com certeza é muito assustador. Mas uma coisa que também é assustador e é muito palpável é o assédio. E não tem como você negar que Ayase e o Okarun foram assediados. O da Ayase é mais claro, né? É mais visual, inclusive. Agora, o Okarun também foi assediado. Isso você não tem como negar. E um assédio também demarca essa perca da inocência. Mas provavelmente você levou tudo de forma bem leve. Principalmente o caso do Okarun. Isso se dá porque todas as cenas são amenizadas com várias piadocas de quinta série. Inclusive, isso é uma marca registrada de Dandadan. Durante toda a série, durante todo o mangá, você vai ver cenas que seriam completamente aterrorizantes em outra mídia. Só que aqui tá cheia de piadinhas de órgãos reprodutores e de bananas. E a coisa acaba se amenizando muito e dando um tom totalmente diferente. Um tom até meio JoJo's Bizarre Adventure, só que sem toda aquela gaysagem. Ainda na parte da escrita, o autor ele é bem inteligente. A Shonen Jump ela tem um sistema ali de votação de popularidade para ver se o mangá continua ou não. Então, primeiro o capítulo tem que ser o mais impactante. E é normal que ele seja o mais maluco. Só que aqui o segundo, ele meteu uma luta meio que do nada. Essa luta vocês vão ver que nem casa tematicamente com as demais lutas que vão acontecer durante a série. Só que lutas são populares. Então o autor estava ali tentando garantir o seu. E se essa estratégia não desse certo, ele preparou todo o primeiro arco dentro de 2 volumes, que são a quantidade de volumes que a Shonen Jump garante que você terá. Então, mesmo se tudo desse errado, ele teria fechado toda a história em 2 volumes, um mangá redondinho, e ele ainda deixou aqui um espacinho para caso ele precisasse concluir a história. Como ele não precisou, ele pôde introduzir novos personagens e uma mascote. E apesar de parecer muito óbvio que os autores têm que pensar numa história que caiba em 2 volumes para o caso dele ser cancelado, são bem poucos que fazem isso, tá? De cabeça, assim, de imediato, os únicos que eu lembrei foram o Akira Toriyama, o Ken Akamatsu e o Masakazu Katsura. Ainda no arco da Velha Turbo, quando eles vão enfrentá-la, juntamente com o espírito caranguejo que mora com ela no túnel assombrado, temos outra situação assustadora levada na piada, um ataque kaiju e uma perseguição zumbi. Mas o ponto interessante aqui, e que será comum durante toda a temporada, é que após derrotar o inimigo, eles se compadecem com ele. No caso, o caranguejo era um aglomerado de almas de adolescentes violentadas e mortas na região, que não conseguiram fazer a passagem e parece que se juntaram para se proteger e se curar desse trauma. Colocar flores no local pode parecer algo bobo para a gente, mas tem uma forte representação e respeito no Japão. E a Velha Turbo, que não fez a passagem, mas ficou fraca, acaba virando um mascote rabugento do grupo. É uma solidariedade mesmo que a contragosto. O caranguejo aqui também não é à toa. O Seikishiki, que é o lugar que os japoneses acreditam que as almas passam para ir para o outro mundo, fica aonde nós ocidentais reconhecemos a constelação de Câncer. Inclusive, esse caranguejo ele faz uma pequena referência ali ao Máscara da Morte do Cavaleiros do Zodíaco, pois durante o momento aparece ali vários rostos nas costas desse caranguejo, que lembra bem a parede lá desse Cavaleiro de Ouro que sofreu impeachment. Inclusive, o autor adora fazer referências. Todos os yokais que aparecem nesse mangá
fazem uma referência à escola de terror do Junji Ito, em vez da escola de terror do Shigeru Mizuki, que é a que está mais inserida ali na cultura japonesa, com aqueles yokais bem folclóricos. Inclusive, outras obras e personagens do Junji Ito serão diretamente referenciados em episódios futuros que o anime não chegou a adaptar. No próximo arco, somos introduzidos a Aira Shiratori, uma menina bonita e popular que gosta de iludir os meninos e rir da cara deles. Ela se sente especial por ser bonita e, após encontrar uma das bolas do Okarun e despertar poderes sobrenaturais, ela entra numa completa síndrome de Shunibyo. Uma síndrome desenvolvida por adolescentes e alguns adultos que começam a se achar muito especiais. Algo como ser um personagem principal de algum anime, alguém que possui poderes especiais, ou então um paladino da justiça que vai salvar o Brasil do comunismo, amarrando fogos de artifício e explodindo uma estátua qualquer. Aira começa a achar que ela é escolhida para salvar o mundo e que Momoyase é a própria reencarnação do demônio. Então prepara uma armadilha para ela, mas no fim elas são atacadas por um yokai, a sedosa acrobata. E que após mais um embate, acontece novamente o que eu falei: empatia com o inimigo. A sedosa acrobata era uma mãe solo que batalhava para sustentar sozinha sua filha. Mas um dia a Yakuza deu uma surra nela e acabou levando a criança. No desespero, a mulher acabou sendo atropelada e, por ter uma pendência na terra, não conseguiu fazer a passagem e acabou se tornando uma yokai. Ela acredita que Aira é sua filha, pois um dia ela, ainda pequena, confundiu a yokai com sua mãe, que havia morrido há pouco tempo. Para que não desapareça e consiga fazer a passagem, Aira age novamente como sua filha, o que permite a transição dessa mãe solo. Apesar da história emocionante, pesada e praticamente toda feita sem balões, a parte realmente interessante desse arco é a relação dos personagens. Ela toda gira em situações bem engraçadas e até bem naturais, com aquela pitadinha ali de teimosia, orgulho e ciúmes do começo de uma paixão. E o autor consegue colocar tudo de um jeito até que bem natural. Até mesmo a cena clichê que os dois protagonistas se trombam e acabam se beijando, ou melhor, batendo os dentes. Todo o layout desse capítulo do mangá é muito semelhante aos mangás de romance da Shonen Jump. E observar isso, cara, é muito legal. Sei que o autor falou por aí que ele é o 100 mangás shoujos para criar a relação dos personagens, mas, sinceramente, eu não acredito nisso. Essa relação ela é bem natural e eu diria mais, a relação é anti-anime. Você não vai ver a Momoyase bancando a tsundere e dando uma porrada no Okarun toda vez que fica envergonhada. Não, isso não acontece. Aqui você vai ver que ela não ignora ele por conta dos amigos, não o humilha, não finge que tem vergonha dele e até se desculpa apropriadamente quando vê que vacilou. Sério, qual foi a última vez que tu viu isso no anime? Ela parece tanto uma pessoa de verdade que ela tem a maturidade mínima de mostrar que realmente gosta e se importa com aquele seu amigo esquisitão, entre aspas. Ela provavelmente é a personagem com mais camadas que eu vi ultimamente num anime. E eu não consigo acreditar que um autor consiga criar personagens assim apenas lendo shoujos, que são personagens muito idealizados. Eu acho que só se cria personagens assim
convivendo com pessoas reais. E eu tenho a certeza, ou melhor, a convicção, que a Ayase, ela é baseada numa irmã, numa prima, ou então numa colega de escola do autor. Já a Aira é um arquétipo bem comum nessas comédias românticas shonen. É uma garota bonita, popular, geralmente idol, gosta de maltratar os outros meninos, mas acaba se apaixonando pelo protagonista por algum motivo besta. Aqui, para dar mais verossimilhança à obra, ele retira essa parte idol, afinal não existe uma idol em cada colégio, como sugerem os animes e mangás, e coloca esse elemento Chunibyo nela, um elemento completamente narcisista e irritante. Eu não sei se você já conviveu minimamente com uma pessoa que acha que é protagonista de uma história ou que vai causar algum tipo de revolução, mas, cara, é completamente insuportável. Não importa se a menina é bonita ou não, se o cara é bonitão ou não, cara, não tem como namorar uma pessoa narcisista a esse ponto. Mas ela também não age como uma conveniente personagem de anime que não gosta de mudar as situações e costuma manter tudo igual para sempre, para que a piada sempre funcione. Não, a Aira, ela realmente mostra que errou, que vacilou, admite ali o erro, admite que mentiu e que espalhou fofoca, mesmo que isso custe a sua amada popularidade. E eu tiro o chapéu pro autor por conta disso. Já o Okarun, pra mim, é quem tem a melhor evolução. Conforme ele vai recuperando seu pau, ele vai se tornando mais macho. Sim, é uma metáfora muito infantil e idiota, mas é exatamente isso que acontece. Ao recuperar o caule da sua banana, ele começa a ter mais atitudes, conversar com a Ayase, ir atrás dela, defendê-la de fofocas e ganhar o respeito das outras garus amigas dela. Depois de recuperar um ovo, ele vê que é fraco, pode ter poderes sobrenaturais, mas não sabe brigar e tem pouca resistência física. Então começa a treinar escondido, mesmo que seja somente o básico. Com isso, ele começa a ficar mais atraente e até mesmo consegue fazer novas amizades. Cara, é muito legal ver o Okarun crescendo como a sua banana. Finalmente eu recuperei o meu pau. Cadê a Momo Ayase pra eu mostrar pra ela? E quem você acha que te doou o pinto? No próximo arco, os alienígenas que atacaram a Momo retornam para pegar a banana sobrenatural do Okarun, mas dessa vez trazem um monstro marinho e um alienígena boxeador que fica cantando aba enquanto luta. Aqui, outro fato importante de Dandadan. O autor é um completo otaku de Ultraman. Basicamente, todo alienígena que aparece é uma referência a Ultraman. Esses alienígenas pretos e brancos são baseados no Dada Seijin. O boxeador e o monstro são baseados no Knuckle Seijin e no Black King. Mesmo que não sejam tão parecidos assim, o Knuckle Seijin é um alienígena mercenário que geralmente é contratado para matar Ultraman e traz consigo um monstro, que geralmente é o Black King. O alien boxeador é um trabalhador assalariado que virou um mercenário para pagar o tratamento do seu filho, mas como é fraco, vive sendo ameaçado de ter o seu salário cortado e isso desespera, pois seu filho pode acabar morrendo. Se no planeta dele tivesse SUS, nada disso teria acontecido.
Durante a luta, ele toma uma injeção energética que o muda para um camarão boxeador, baseado no Baltan Seijin, que tem um vídeo aqui no canal e que é o meu vilão preferido de todos os tempos e de todas as mídias. Durante a transformação, ele canta uma música que é o tema de uma bebida energética que se vendia como a bebida do salaryman japonês continuar nativa, se matando de trabalhar e dar algum sustento para sua família. Essa bebida é muito similar a Tefmen, uma bebida energética que você encontra sem muitos problemas em supermercados brasileiros. Após o combate, novamente ele se compadece com o vilão e o ajudam, dando a solução para o tratamento do seu filho, que é leite, arrumando para eles uma vaca e ganhando a sua gratidão para todo sempre. O próximo arco, que o anime não conclui nessa primeira temporada, aparece Gigi, amigo de infância de Momo e seu primeiro amor. Ele é um cara bonitão e que age fazendo várias piadinhas e agindo como um idiota. A princípio, Okarun fica com raiva dele. Óbvio, né? Além da menina que ele gosta já ter tido uma paixão por esse cara, mesmo ele agindo como um imbecil, todo mundo parece gostar dele, só porque ele é bonito. Mas depois de uma conversa sobre yokais, o Okarun cai naquele dilema de: putz, não consigo mais odiar esse cara que eu tava sentindo tanto ciúme. Ainda temos um pequeno incidente com um boneco que ganha vida e procura sua amada, uma outra boneca que foi jogada no lixo. Novamente, nossos heróis mostram empatia e se dispõem a dar um jeito do casal sempre conseguir se encontrar. Dandadan é um baita exemplo de como criar uma história divertida, amenizar momentos de completo horror, homenagear dignamente as obras que você gosta, criar um romance mais realista e antitropo de anime, do qual você realmente se vê como amigo dos personagens que acompanha. Além de mostrar todo o potencial que uma piada de quinta série tem para criar metáforas e amenizar obras à la Junji Ito. Bem, se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível. E se você quiser o vídeo com os próximos 4 volumes, deixa aí nos comentários. E é isso aí, até a próxima!